Amigos do esporte, muito boa noite. Está no ar Esporte na TV, o nosso encontro diário. A partir de agora, vamos falar em esporte, o que se faz sempre aqui de segunda a sextas-feiras, na Vale TV, no Esporte na TV. Depois, hoje é noite para futebol e futebol dos bons, né? Nós temos aí clássicos do futebol brasileiro, nós temos Flamengo e Cruzeiro, Cruzeiro e Flamengo. É o jogo decisivo, lembrando que o primeiro jogo o Cruzeiro ganhou lá no Rio. Hoje é em Minas Gerais. Será que o Mano Menezes vai ceder essa vantagem que ele tem? Acho muito difícil. Tem Corinthians jogando, tem realmente. Ontem tivemos uma noite, assim, começou muito cedo, com as confusões do jogo lá do Santos. Eu acho que time, e aí não fui eu que disse, né? Eu falei durante a semana, mas ontem o técnico do Santos, seu Cuca, falou depois que é muito amadorismo na direção do Santos, e o Santos tem que mudar muito, e o Santos, segundo ele, errou, porque usou um jogador que estava irregular, que devia de ter. Então, não dá para transferir tudo para a Conmebol, né? Então, o Santos ontem foi punido. E eu disse, o Grêmio foi punido numa competição, o único clube brasileiro punido numa competição, porque por um ato de racismo, de uma guria que nunca tinha ido um campo de futebol, foi lá e falou uma coisa assim ao esmo, né? Para um jogador que estava fazendo cera, que estava fazendo um monte de coisa, inclusive gestos obscenos para a torcida, né? Que foi colocado como uma grande vítima. E hoje os próximos clubes acabaram sepultando ele, está lá no Avaí, né? Passou por outros times. Então, o Santos, eu acho que errou, e ontem o pessoal tentou transferir para a Conmebol o que os torcedores fizeram, que tentaram invadir, tentaram agredir a brigada, tentaram invadir o campo, levaram rojões para dentro do campo, que não é permitido, sinalizadores, tudo isso que não pode fazer numa praça de futebol, onde tem homens de bem, mulheres, crianças, né? Então, realmente, eles criaram um clima de guerra, de guerrilha, lá para uma praça de esporte, onde tinha que ser só esporte. E o juiz, né, não teve outra atitude a não ser essa, pegou o apito, encerrou o jogo e foi embora, né? E deixou o pessoal lá. Inclusive, o Cuca depois tentou até ajudar os torcedores que estavam sendo gravateados e não sei o quê. Alguém disse que foram maltratados, mas invadir o campo tem que apanhar mesmo, ali não é lugar de estar, né? Torcedor na arquibancada, nas cadeiras. Mas, então, o Santos ontem acabou empatando 0-0 de novo, tinha empatado primeiro, como ontem havia perdido os pontos, estava 3-0 para o adversário. E aqui no Rio Grande do Sul, meu Deus do céu, uma coisa que parecia que começaria tão fácil, há 5, 6 minutos, mais um gol bonito do Everton, um menino que está numa grande fase, eu acho que fazendo por merecer essa convocação do Tite. Ontem, num belo passe do Jael, que é um grande garçom, e ele fez 1-0. Daí parecia que o negócio tinha ficado às mil maravilhas, pois né, que o Grêmio, 1 minuto depois, dava um gol, né? E onde duas peças importantes do Grêmio falharam, ou seja, o Jailson e o Pedro Jeromel. E aí o Grêmio levou um gol. E aí foi até a prorrogação para realmente fazer. E aí quando fez foi um gol milagroso de um Alisson, e aí nas penalidades máximas, muita tranquilidade, e aí a festa estava feita, né? E agora vamos voltar para o campo. Hoje ainda tem, então, Copa Libertadores, e aí depois, no sábado, a gente já volta de novo para o Campeonato
Brasileiro, onde nós teremos aqui em Porto Alegre, 16 horas, na Arena Grêmio e Botafogo. O Internacional joga às 19 horas de domingo lá em Belo Horizonte contra o Cruzeiro. E lógico que temos muitas boas notícias, principalmente aqui do Novo Hamburgo, não é isso, Daniel? Boa noite, tudo bem, Daniel? Boa noite, Valdir, boa noite, telespectadores do esporte na TV da Vale TV. Boas notícias para o futebol gaúcho e boas notícias também do Esporte Clube Novo Hamburgo, a base do Noia, Valdir, que esteve em campo na tarde de hoje, 2 jogos e 2 vitórias. 2 jogos, 2 vitórias, mas que coisa bonita aí do Novo Hamburgo. A categoria de base do Novo Hamburgo está um sucesso. Está um sucesso. O Sub-19 do Esporte Clube Novo Hamburgo jogando hoje à tarde no Arthur Mesquita Dias, mais conhecido como Campo do Sapucaense, Sapucaia do Sul, enfrentou o União Harmonia de Canoas, venceu o União Harmonia pelo placar de 2-0, segundo jogo dos juniores do Novo Hamburgo na Copa da Federação Sub-19, segunda vitória. O Novo Hamburgo, que na estreia havia vencido bem o Brasil de Pelotas por 4-2. E agora mais 2-0. É o líder do seu grupo. E também hoje à tarde, na Arena Alve Azul, em Lajeado, o Sub-17 do Novo Hamburgo enfrentou o Lajadense e venceu bem. O Novo Hamburgo goleou o Lajadense pelo placar de 3-0. A equipe treinada pelo Edinho Rosa retomou a liderança do Grupo A, que havia perdido para o Juventude no meio de semana passado. O Novo Hamburgo agora lidera o seu grupo com 37 pontos. O Juventude é o segundo. E nos juniores, a equipe treinada pelo Márcio Santos já larga líder do seu grupo. Muito bem, hoje essa noite também temos aí o líder comunitário, Pedrinho de Oliveira, aí, mais uma vez, para falar dos seus projetos sociais importantes para a cidade de Novo Hamburgo. Boa noite, Pedrinho, tudo tranquilo? Boa noite, quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui presente, participando do Vale TV e divulgando que recentemente nós concluímos as finais da 15ª Copa Novos Talentos, em razão da chuva de mês de maio, junho, só concluiu em julho. Mas recentemente concluímos. E está em andamento o torneio Família Cidadã, que é um projeto que há 6 anos já está caminhado com o troféu Leonel de Moura Brizola. E agora vão ter o troféu também Professor Sarlé, mestre em educação. Uma grande homenagem a uma pessoa que trabalhou 50 anos na educação no Novo Hamburgo, foi diretor de educação, levou disciplina para as escolas, orientação. Então, muito importante. O secretário do Meio Ambiente, o seu Udo Sarlé, já assinou a autorização e vai ter essa semifinal do torneio que está em andamento. Já tivemos uma rodada, vai continuar. Professor Sarlé, no tempo de secretário Tio Zouga, exatamente, do AIMPIM ao computador, né? Quando estava sendo implantado os computadores ainda e fez um grande trabalho na trajetória da educação no ex-prefeito Eugênio Nelson Ritz, Paulo Ritz, Ataleu Foscarini, e faleceu nos anos 90. Então, uma grande homenagem a uma pessoa que contribuiu muito, que até hoje é exemplo da educação no Novo Hamburgo. Então, esse troféu vai se somar com muitos troféus que já é autorizado, novos talentos, a Copa Arnaldo Rainer, o futsal Leonel de Moura Brizola, o torneio Família Cidadã, que é a 4ª edição, que aconteceu no Parque Imperial no mês passado, uma edição, e vai ocorrer 16 de setembro agora, as semifinais, e no Parque Imperial. E dia 23 de setembro, as finais desse torneio Integração da Família no Campo do Americano, em Canudos. Muito bem. E aí, além dos jogos da dupla do Vale aqui, nós tivemos Copa Vianney Carlé hoje. Tivemos jogos da Copa Vianney Carlé, Valdir e telespectadores, jogos envolvendo as equipes aqui da região metropolitana. Primeiramente no Passo da Areia, hoje à tarde, o São José ficou no empate com o Barra, equipe nova de Porto Alegre, 0-0. E a equipe do Internacional, representada pelo Sub-23, a equipe aspirante, foi até São Borja e venceu o São Borja pelo placar de 2-1. São Borja. O velho São Borja. Quando está voltando aí São Borja, Uruguaiana, e aí eu me lembro, lá no início da carreira, como repórter da Rádio Progresso, a gente viajava e ia muito longe para lá. Estádio Vicente Goulart. Era em São Borja, era em Uruguaiana. Era realmente uma cidade assim da fronteira. Rio Grande também, né? Rio Grande até bem mais perto, né? Rio Grande cheguei a fazer lá quando tinha os 3 times, São Paulo, Rio Grande e Rio Grandense. A gente tinha 3 vezes lá. Então, mas Rio Grande, em função da fronteira, é muito diferente. Quer dizer, quando tu ia descansado, tu ia bem. O problema era na volta.
aí era mais cansativo, né? E o pior é quando o time perdia ainda, né? Que daí era pior. Compensar a viagem longa ainda. Né? Então realmente hoje a gente tem um campeonato mais perto, mais próximo, né? Mas é que realmente o Rio Grande do Sul é muito grande, por isso tem que fazer realmente por zona, né? Mas o Internacional eu não sei que o jogo foi esse do Internacional. Foi com o São Borja no Vicente Goulart, hoje à tarde. Olha. O São Borja que retornou para o acesso do ano que vem. O ano que vem estará na divisão do acesso. Né? Ele que ganhou agora a condição, né? Ficou campeão da terceirona e o vice ficou o Farroupilha de Pelotas. Farroupilha de Pelotas. Outra equipe tradicional. Outra que está voltando em Pelotas muitas vezes, né? Tinha os 3 disputando lá, a gente tinha 3 vezes a Pelotas. Tinha o Brasil de Farroupilha, tinha o Pelotas e tinha o Brasil, né? E agora que bom que o Pelotas também voltou, né? O Pelotas retornou para a Série A, o Farroupilha para a divisão de acesso. O que é lamentável é a situação do Brasil de Pelotas no Campeonato Brasileiro, onde ele perdeu essa semana, continua na zona do rebaixamento. Agora demitiram o Gilmar Dalpozo, está voltando o Zimmermann. Rogério Zimmermann. Eu acho que o Rogério saiu do Brasil e não trabalhou com mais ninguém. Eu acho não tem essa informação, mas o Gilmar Dalpozo foi demitido, o Rogério Zimmermann anunciado hoje pela manhã. O Brasil, que na última segunda-feira perdeu em casa para o Curitiba por 1-0 na abertura da rodada da Série B. O Brasil aí numa situação muito delicada, é o 18º colocado, segue na zona de rebaixamento e tem todo o complemento da rodada. O Curitiba que tu falou, que essa semana contratou e confirmou o Paulo Pelaif como diretor-geral, né? E a primeira coisa que o Paulo Pelaif fez foi confirmar como treinador efetivo da equipe o Tcheco. Tcheco, aquele que passou pelo Grêmio. Ex-jogador do Grêmio. E o Paulo Pelaif, que quem lembra dele, quando tinha a loja Calduro em Novo Hamburgo, ele era o gerente da loja Calduro de Novo Hamburgo. Ali na Pedro Adams Filho. Na Pedro Adams Filho, próximo. Onde inicia a Júlio de Castilho, né? Exatamente. Então, ele foi o gerente aqui e é um diretor que se consagrou pelo Grêmio. Ele veio do futsal, né? Ele era o futsal do Grêmio muitos anos. E aí depois se consagrou como diretor do Grêmio, daí já passou por outras equipes grandes, né? E agora então está indo lá para ver se consegue... O Curitiba naquela situação intermediária buscar se aproximar do G4. É muito difícil a situação do Curitiba, então realmente foi. Mas quem não é difícil a situação sempre é os nossos apoiadores. Vamos dar a mensagem deles e depois vamos falar um pouquinho mais aí de outras competições e também dos eventos esportivos aí, dos projetos sociais do Pedro Oliveira. Intershop na Galeria Hamburguesa, no calçadão Oswaldo Cruz, no centro de Novo Hamburgo. Fone 35936330. A loja oficial do torcedor colorado no Vale dos Sinos. Na Tubarão Centro de Natação e Hidroginástica, você encontra a maior e melhor piscina aquecida da região. São 25 metros de comprimento por 15 metros de largura. Contamos com uma equipe de professores qualificados para aulas de natação, hidroginástica para iniciação ou condicionamento físico, localizado na Rua Emancipação 115, bairro Primavera. Também nos telefones 3107-5663 e o 3107-3692. Grêmio Mania, na Galeria Hamburguesa, no calçadão Oswaldo Cruz, no centro de Novo Hamburgo. Fone 3594-6317. Grêmio Mania, a loja oficial do torcedor tricolor.
Estamos de volta, né? Nosso Esporte na TV, né? E o Daniel me alertava, né, que hoje tem jogo pelo Campeonato Brasileiro, 2 jogos atrasados, né? Exatamente, Valdir, 2 jogos adiados do primeiro turno, em virtude da participação do Atlético do Paraná, do Bahia, do Vasco da Gama na Copa Sul-Americana, jogos que começaram há poucos instantes, às 19h30, Atlético do Paraná está enfrentando o Vasco e o Ceará está enfrentando o Bahia. Esses os jogos de hoje, os jogos adiados do Brasileirão, mas eu vou fazer uma pergunta... Nós temos um jogo adiado ainda, que é... O jogo da terceira rodada... A terceira rodada, exatamente, do campeonato, que era Santos e Vasco. Santos e Vasco, e também tem aquele Chapecoense Atlético do Paraná, que o Atlético do Paraná não conseguiu viajar a Chapecó. agora recente, né? Recentemente. Eu acho que foi a primeira rodada, da primeira rodada do segundo turno, isso? Vamos ver. Grêmio, onde é que está aí? Foi uma das últimas rodadas. Foi semana passada, aliás, não saiu. Quarta-feira, né, Pedrinho? Boa noite, Pedrinho. Acho que foi a última rodada do primeiro turno. É a primeira rodada do retorno. Do retorno. Foi Chapecoense e Atlético do Paraná, que não houve... não teve condições de voo para Chapecó. Para o pessoal do Atlético, né? Mas eu ia perguntar para o Pedrinho, boa noite para o Pedrinho, meu colega lá na Rádio Sorridente. Pedrinho, as finais da Copa Novos Talentos no Floresta Imperial será em parceria também com o projeto social, o La Barca do Kleber? Não, as finais do torneio Família Cidadã. A gente convidou o projeto do Kleber para participar. Mas alguns times tinham compromisso, alguns no sábado, outros no domingo, eles não participaram. Daí, no caso deles, ficaram desta edição, eles estão fora. Por enquanto, eles vão poder participar a partir de outubro. Mas já foi feito amistoso contra o projeto La Barca. Já foi feito amistoso lá no Parque Imperial, foi feito lá no Americano também. E a gente pretende implementar para que o Kleber possa participar a partir de outubro. Agora, as finais, a semifinal vai ser com os times de Canudos, o pessoal do Maristol, da Getúlio Vargas, da Iguaçu, Pampa, né? Que vão participar, do Kefas também está participando. A semifinal no Parque Imperial de 16 e as finais no campo do Americano. Vamos fazer uma grande confraternização, as entregas de prêmios, com cachorro quente, refrigerante, que é tradicional, os eventos que eu faço, organismo social há mais de 20 anos. E a caravana de talentos estará presente, Pedrinho? Também estará presente. A caravana esteve no dia 4 de agosto. A gente vai ver. Então, eu estou negociando com o pessoal de uma banda aí, uma banda evangélica, do pessoal do Sapucaí, Esteio, que também estão interessados em fazer uma visita, vieram contar conosco na rádio, para poder participar também, além dos talentos de música variada, podemos ter alguns talentos evangélicos no dia 16 no Parque Imperial. Mas, Valdir, nós já estamos circulando nas redes sociais. Já estamos nas redes sociais, a Cida Medino já colocou, e ainda muito emocionada com a conquista de Itamar Schultz, né, que teve... que com o Cuiabá está na chave na Série B. E ela que disse que assistiu a transmissão do jogo, ficou muito emocionada, né? E aí lembrou que o Itamar passou uma fase difícil lá em Rio Grande do Norte, no ABC. No ABC, né? E agora está aí. O Itamar, vê o que é o futebol, né? O Itamar, que trabalhou junto com o Gersinho Guzmão aqui, o Gerson Guzmão aqui no Novo Hamburgo, o Gerson era o auxiliar dele, foram os dois para o Operário. Hoje o Itamar está lá no Cuiabá e o Gerson continua no Operário. E os dois classificaram o time e poderão se enfrentar numa final da decisão. Uma eventual final. Poderão os dois ir para uma final e decidir, então, a Série C, né? A série C do Campeonato Brasileiro. Mas os dois já estão classificados. Já estão garantidos o Cuiabá, do Itamar Chile, o Operário de Ponta Grossa, do Gerson Guzmão, o Bragantino, que eliminou a equipe do Náutico, lá na Arena de Pernambuco, e também a equipe são 4 equipes, o Botafogo de Ribeirão Preto. São dois paulistas, o Cuiabá e mais o Isso, Paraná. O Botafogo de Ribeirão, que eliminou nos pênaltis o Botafogo da Paraíba. Mas, Valdir, além do jogo do Grêmio ontem, a vitória dramática do Grêmio e também do empate do Santos com derrota, toda aquela polêmica, invasão de torcedores, rojão, etc. Tivemos também o adversário do Grêmio definido ontem à noite. Do Grêmio definido ontem à noite, que perdeu o jogo, né? Perdeu 1-0, mas tinha ganho no primeiro jogo, né?
E aí ontem conseguiu segurar e então o Atlético de Tucumã. O Tucumã que venceu o primeiro Quer dizer, jogo. o Grêmio está disputando um campeonato argentino, então. Campeonato argentino. O Grêmio que enfrentará o Atlético Tucumã, que no primeiro jogo fez 2-0 no Atlético Nacional da Colômbia e ontem lá na Colômbia perdeu por 1-0, mas resultado suficiente. Atlético de Tucumã da Argentina e Grêmio nas quartas de final. O pessoal está perguntando, mas quando foi feito o sorteio para que o Grêmio jogue o primeiro jogo fora, o segundo, não é sorteio. Agora, a partir de agora, é sempre quem fez a melhor campanha. A melhor campanha. E o Grêmio tem melhor campanha que o Atlético Tucumã, por isso que o Grêmio trouxe para cá, né, o segundo jogo. Mas teremos hoje, além dos jogos de ontem, teremos hoje, além do jogo que o Valdir já comentou, Cruzeiro e Flamengo. O Cruzeiro com uma ótima vantagem, venceu no Rio o primeiro jogo por 2-0. Teremos na Arena Corinthians, no mesmo horário, 21h45, Corinthians e Colo-Colo do Chile. O Corinthians perdeu o primeiro jogo, né? Perdeu 1-0 lá no Chile. E também jogo que começou há poucos instantes, River Plate e Racing, um clássico argentino. Tem mais um time argentino. Quer dizer, ontem foi eliminado um time brasileiro, que o Santos, e hoje sai mais um, né? Porque sai mais um, o pessoal, por que com certeza, Cruzeiro e Flamengo, que é Cruzeiro e Flamengo, né? Então, e aí alguém até pergunta, mas pode dar 2 brasileiros decidindo? Pode, né? Pode. Primeiro sempre eles faziam e mudava a tabela para que 2 times do mesmo país não se enfrentassem numa final, né? Mas agora não, agora pode dar. Hoje se sai vai sair mais um, saiu ontem um brasileiro, sai mais um, vai ficar no mínimo 4 ainda, né? Sim, tem o Palmeiras envolvido, o Palmeiras que enfrenta o Cerro Porteño. Pode, né? Ficar 4, pode. E tem uma ótima vantagem o Palmeiras. Ainda. Palmeiras tem o Grêmio já garantido. Vai garantir ou o Flamengo ou o Cruzeiro. E o Corinthians pode garantir. Corinthians também. Pode garantir hoje e Palmeiras, que fez 2-0 no Cerro lá no Paraguai, tem uma ótima vantagem. Inclusive, os nossos colegas da imprensa paulista já estão vislumbrando um clássico entre Corinthians e Palmeiras, que é possível. E o que vai dar uns jogos bons aí, né? Nós já temos a Copa do Brasil com jogos já definidos, os semifinalistas. Tu vê, temos Palmeiras, temos Corinthians, temos Cruzeiro, temos Flamengo. Né? Exatamente, Corinthians e Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Então são jogos que realmente emocionam, né? São jogos grandes jogos. Grandes jogos, grande torcida. Mas tomara que as torcidas comecem a ir para campo de futebol. Para torcer. Para torcer. E aí depois a gente viu o vandalismo, as cadeiras todas arrebentadas, né? E o pior é que não é o estádio do Santos, né? É o Pacaembu, que é o estádio municipal de São Paulo. E aí quem vai pagar são todos, né? Porque quem tem que pagar a despesa é realmente a comunidade, porque aquilo é da comunidade. É da comunidade de São Paulo. Infelizmente isso acontece, né? E o Internacional... O que tu tem do Internacional? O Internacional focado para o jogo contra o Cruzeiro do próximo domingo, 19h, lá no Mineirão. O Cruzeiro hoje envolvido com a Copa Libertadores. O Internacional que poderá ter o retorno do Leandro Damião, que estava há 1 mês se recuperando de lesão. O William Potker, que estava suspenso pelo 3º cartão amarelo. O Internacional, então, focado nesse jogo, buscando uma vitória lá em Minas, até para não desgarrar do São Paulo. São Paulo hoje 3 pontos na frente do Internacional no Brasileiro. E o Cruzeiro, 7º colocado com 30 pontos, está a apenas 4 pontos do G6. Você falou dos que estão voltando aí, que pode voltar, mas tem a ausência do Moledo. O Moledo não poderá jogar, o Luca também não. O Lucas que vai ficar uns dias fora, né? O Luca fica no mínimo 1 mês aí, mas é isso aí, a equipe colorada se preparando para esse confronto, esse clássico nacional diante do Cruzeiro lá em BH, o Internacional que não sofre gol há 6 jogos, e hoje eu vi uma reportagem uns outros colegas aqui da capital gaúcha, o Internacional que nesse Brasileirão inscreveu 33 jogadores e já utilizou 30 jogadores. Já 30 jogadores? 30 jogadores. Ou seja, o Odair está difícil para o Odair conseguir repetir o time por 2 jogos consecutivos. Está difícil saber quem é mais fácil saber os 30 que jogaram, mas os 3 que não jogaram ainda. Mas apenas 2 vezes o Internacional conseguiu repetir a mesma escalação.
E se o Internacional já usou 30 jogadores, eu acho que então o Grêmio já deve ter usado mais, né? O Grêmio, com a sua equipe alternativa, né? Já tem jogado com o time alternativo, jogou o time reserva, jogou o time misto, jogou o time reserva imediato, né? E já jogou o time mesclado. Então e ontem o dedo do Renato, né? O Alisson, que estava sendo aproveitado quando estava se recuperando de lesão na equipe sub-23, ou seja, o Alisson entrou no jogo e voltou com ritmo de jogo, Valdir. Eu falei aqui um dia que o tempo de repórter tinha os campeonatos de aspirante e que daí jogavam, sempre tinha as preliminares. Então era bom que o público já ia mais cedo, já podia assistir a preliminar. E os treinadores poderiam ver os jogadores que eles tinham lá né, em jogo. E aí isso tinha terminado aqui agora. E esse ano eles a dupla Grenal reativou. Esse ano eles fizeram aí, né? E agora tem inclusive o campeonato sub-23. A Copa Vianney Carlet, a dupla Grenal envolvida com as duas equipes sub-23, e no Brasileiro de Aspirantes o Grêmio já foi eliminado, mas o Internacional continua no Brasileirão sub-23. Imagina que o Grêmio, o Renato já pôde ver vários jogadores nessa equipe, ele está usando. O Internacional agora está subindo um menino, esse que veio lá de fora, o Sarrafiori, né? O Sarrafiori. Que fez 2 gols contra o Ipiranga de Erechim. O Ipiranga de Erechim. E já foi guidado, então, para o time de cima. Já consegue ritmo de jogo aí. Já vai ter um jogador. Então, como é importante essas competições para que o pessoal possa... Porque treinar é uma coisa. E ritmo de jogo é outra coisa. A chamada rotatividade, tanto para o Odair como para o Renato, né? Exatamente. Por isso que muitos acham que o Novo Hamburgo deveria ter disputado a Copinha, porque a Copa Vianney Carlet. Tem vários jogadores, inclusive fiquei sabendo semana que o Novo Hamburgo emprestou 3 jogadores por Lajadense, né? Então, e tem alguns jogadores que têm contrato profissional, que estão só treinando aí e estão recebendo, que poderiam estar jogando. Então, por isso que alguns dirigentes, alguns clubes têm me falado, e a gente se encontra, o telefone, mas não entendo por que o Novo Hamburgo não jogou, né? E porque ele está pagando alguns jogadores, ele tem então fica... É do contexto do futebol. E até porque a Copa Vianney Carlet, claro, agora é muito fácil falar depois que o Novo Hamburgo tomou essa decisão, mas a Copa Vianney Carlet dá vaga para a Copa do Brasil e para Série D do Brasileiro. Série D, né? Série D do Brasileiro, ou seja, vale bastante. O Novo Hamburgo, pro ano que vem, ele não tem nem a Série D? Não, apenas o Campeonato Gaúcho e se jogar a Copa da Federação. E a da Federação, mas tem como... Se ele conquistar a vaga o ano que vem, é para o outro ano. Para o outro ano, para o ano de 2020. Daí. E a Copa do Brasil realmente está muito rendosa, né? O pessoal que está participando. Competição muito valorizada. Está dando muito dinheiro, então é bom participar dessa competição. Pedrinho, gostaria de agradecer a tua presença e dizer que sempre é bem-vindo aí no nosso Esporte na TV. Quero agradecer o espaço e dizer que após outubro, novembro, dezembro, eu estou negociando com a Comus e o pessoal da Secretaria de Esporte para nós poder fazer mais uma edição do 4º Torneio Família Cidadã, integrando o projeto Música, Esporte, Educação Almas Gêmeas, que é um projeto de 97 até 2004, que levava o show de talento para os parques, praça, integrando esporte e música, a integração das famílias. Esse projeto que espero que agora vai ser a final no Americano 23 de setembro, e que possamos, em outubro, novembro, dezembro, fazer mais uma etapa e 2019 poder expandir esse projeto, que a gente possa, para o município de Novo Hamburgo, retornar o varziano, que eu tenho muito comentário com muitos times que estão lamentando. Em 2017, 2018, não iniciou ainda o varziano, que foi um sucesso até 2016, quando foi feita as finais no campo do Novo Hamburgo, dando quase 4.000 pessoas presentes no público. Então, vamos lutar para expandir o futebol em todos os bairros da cidade, que com certeza quem vai ganhar vai ser a comunidade. Quero agradecer essa chance de estar aqui mais uma vez falando de esporte e música integrada. Daniel, amanhã à noite... Amanhã vamos deixar com o Jairo, com o Delzinho? Del Moraes, eu esperava que tu estivesse junto com eles aí, para o time estar bem reforçado, tá completa, né? Aí, mano. Mas vamos... Lembrando, né, que amanhã nós vamos estar falando em automobilismo aqui com o Jairo e com o Del Moraes Júnior, o Delzinho, como diz a Cida, né?
E vamos agradecer mais uma vez pelo carinho que vocês nos receberam em casa. E eu deixo o convite aí, permaneça com a programação da Vale TV. Voltamos amanhã às 19h30. Uma boa noite.